Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez reunidos aqui na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por assistir mais um vídeo nosso. Antes de começarmos, né, eu já vou pedir para você ir abrindo sua Bíblia, aí no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6, tá bom? Enquanto você abre, eu vou pedir para vocês aí, já quem não se inscreveu, se inscreva no canal agora, inscreva-se no canal e clica aí no sininho para receber avisos de novos vídeos. Compartilhe com pessoas que você conhece também. E se puder, escreva uma mensagem aí, sugira, escreva aí uma sugestão de uma pregação futura que nós possamos fazer, tá bom, queridos? Oséias capítulo 6, versículo 6, eu vou ler com vocês, que diz assim: Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Vou ler mais uma vez. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é perfeita. Ela foi deixada para nós através de homens em momentos diferentes da história. Deus inspirou homens a escreverem a sua palavra, a registrarem a sua palavra. E esse livro que nós chamamos hoje de Bíblia, que é uma coletânea de escritos de épocas diferentes, nós temos que lembrar o tempo todo que Deus inspirou essa palavra e ela é perfeita, ela se completa em todas as suas partes, em todos os livros. Eles são complementares, eles só têm sentido completo, todos em conjunto, e estudando de uma maneira concisa o livro inteiro. Então, eu queria ler com vocês essa passagem no livro de Oséias, na época do profeta Oséias, no Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus. Oséias profetizou essas palavras e a história se baseia em cima de uma experiência que esse profeta teve com Deus. Que Deus, ele faz um comparativo da vida de Oséias casado com uma mulher adúltera, da mesma forma que Deus, ele se relacionava com Israel. Então Deus faz um comparativo da nação de Israel como uma esposa adúltera, uma esposa infiel. E é essa a temática do livro de Oséias. E aqui nessa parte que nós lemos, Deus, ele está dizendo através do profeta Oséias para a nação de Israel que o que ele quer é misericórdia e não sacrifícios. Ele quer o conhecimento de Deus, que as pessoas venham conhecer a Deus mais do que os holocaustos. E aí nós vamos entender durante toda a palavra de Deus, inclusive naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que a melhor coisa que existe na vida daquele que teve o um encontro com Deus é ter um relacionamento íntimo com Deus. Jesus, ele apresenta o Pai para nós, para que nós venhamos ter um relacionamento íntimo com Deus. E a melhor coisa que nós como cristãos podemos fazer, é a melhor coisa, isso vai trazer paz na nossa vida, paz em meio ao caos, vai trazer alegria em meio às tristezas. O relacionamento íntimo com Deus vai trazer confiança, ainda que as coisas não estejam de maneira favorável, ainda que as coisas estejam caindo ao nosso redor, nós ainda continuamos confiantes, porque Deus é conosco. Então ter intimidade com Deus é algo fantástico, e essa intimidade, ela só acontece quando nós nos relacionamos com Deus da forma que realmente Ele quer que nós venhamos nos relacionar, da forma que Ele nos ensina. Então nós vamos ver que hoje, infelizmente, o testemunho cristão, as pessoas cristãs, da mesma forma que naquela época a nação de Israel, esse testemunho cristão não é forte, não traz impacto na vida das pessoas que nos rodeiam, que ainda não conhecem a Deus, porque na realidade existe uma inversão de valores. Essa inversão de valores, ela é vista na religiosidade. Nós vimos, Deus está falando, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu não quero holocaustos, eu quero o conhecimento de Deus. Deus está falando, existe uma prioridade lógica nas coisas de Deus. E nós, como cristãos, da mesma forma que a nação de Israel, nós podemos confundir as coisas e entendermos que Deus, ele quer ofertas, sacrifícios, mas aí nós vivemos uma vida sem misericórdia, sem desejo em ser bênção na vida do próximo. Nós vivemos para oferecer os nossos sacrifícios a Deus, os nossos holocaustos, os nossos cultos, prestar a nossa liturgia, mas na realidade nós desconhecemos a esse Deus, nós não temos intimidade com Ele, e é isso que Deus quer. Inclusive a palavra misericórdia que Deus utiliza, a palavra que é aplicada no Antigo Testamento,
lá no original, ela é uma palavra que remete a um relacionamento de querer fazer o bem, de querer fazer as coisas corretas, tanto com Deus e num outro sentido também com os homens. Então existe algo vertical, um relacionamento íntimo que nós podemos ter com Deus e um relacionamento horizontal entre nós e as pessoas que nos rodeiam. E é isso que Deus quer. A misericórdia é quando eu consigo me colocar no lugar da pessoa, quando eu sou uma pessoa perdoadora, eu sou uma pessoa que consigo compreender as falhas dos outros. Deus, ele fala para nós sermos misericordiosos, assim como ele é misericordioso. E nós vemos em algumas passagens bíblicas essa temática de Deus, ele mostrando a dualidade entre ser religioso e ser realmente amigo de Deus, fazer as coisas que precisam da maneira correta e viver numa vida de religiosidade. Deus, ele vai mostrar. Jesus, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 9, versículo 13, ele diz assim, ó: ide porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Ele está falando para os fariseus daquela época, os fariseus que estavam o criticando, dele andar com pessoas que eram pecadores, né? Pessoas, como se os fariseus eles acreditassem que eles mesmos não eram pecadores, mas eles achavam que era um absurdo Jesus andar com a ralé da sociedade, aquelas pessoas que eram excluídas pela religião, e Jesus fala para eles assim, ó: vai, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus está falando, vocês são o detentor da Bíblia, vocês são religiosos, vocês querem ensinar, vocês querem fazer parte daqueles que ensinam, estão em uma posição de proeminência dentro da casta religiosa, mas na realidade vocês precisam aprender o que a Bíblia diz. E é essa a diferença. Os fariseus, eles eram extremamente religiosos, mas eles não viviam a palavra de Deus. Jesus fala, vai aprender, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E é isso que Jesus espera da sua igreja também. Jesus, ele não quer que nós vivamos uma vida de religiosidade. Às vezes é comum um estereótipo que acontece nos filmes, nas novelas, em alguns seriados. Eles colocam uma pessoa religiosa e geralmente aquela pessoa religiosa, ela é uma pessoa ruim, ela é uma peste, ela é uma pessoa que é intolerante no casamento, ela é intolerante com o cônjuge, com os vizinhos, ela é uma pessoa rancorosa, ela é uma pessoa que se cai a bola das crianças no quintal, ela xinga, ela fura, ela tá sempre metida em intrigas, é uma pessoa às vezes fofoqueira. Por quê? Porque o estereótipo mostra que muitas vezes o religioso, ele se preocupa em estar bonito e bem vestido no culto, ele se preocupa em saber cantar as coisas de maneira correta, citar salmos, versículos bíblicos de cor, mas na realidade não existe misericórdia na vida da pessoa. E isso é muito sério, porque muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a viver uma vida de aparência, nós começamos a viver uma vida religiosa, e Deus, ele está dizendo para nós, ele está dizendo para aquele povo daquela época, mas isso também nos alcança. Ele está falando, é melhor fazer algo para mim, é melhor ser misericordioso com as pessoas do que me oferecer um culto maravilhoso, do que falar bonito, do que subir no púlpito, do que subir no altar, do que pregar, do que fazer qualquer coisa. É complicado nós vermos que essas coisas são dessa forma. Se nós não tomarmos cuidado, a religiosidade, ela vai nos afastar de Deus, né? Então nós vemos que os fariseus, eles viviam essa inversão de valores. Era algo que eles viviam. Olha só, o profeta Miqueias, ele vai falar algo aqui também, que o Senhor pede de nós. Olha o que ele fala. Ele te declarou, ó homem, Deus te declarou, ó homem, o que é bom. Deus disse o que é bom, ele te declarou. O que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Andar com Deus. A Bíblia fala que Enoque, lá no início da Bíblia, ele andou com Deus e Deus tomou ele para si, porque Deus quer que as pessoas andem com ele. Nós temos que andar com Deus. E nós não podemos nos iludir que prestando um culto, cantando bonito ou fazendo coisas que aparentemente parecem que são feitas para Deus, se na nossa vida diária nós não temos um bom relacionamento com as pessoas, nós não conseguimos exercer misericórdia, nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro, queridos, nós não estamos andando com Deus. Não tem como eu dizer que eu ando com Deus e fazendo essas coisas, né? Nós vemos, por exemplo, uma outra passagem aqui em Mateus, Jesus dizendo o seguinte, não só Jesus dizendo isso, mas também eu quero separar uma palavra aqui de Provérbios. Olha o que Jesus diz aqui. Ele fala assim, ó:
Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Jesus está falando isso. Se os fariseus soubessem o que significa a palavra de Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim, Jesus estivesse dizendo, se nós entendêssemos o que a Bíblia diz, nós viveríamos diferente, de forma diferente. Nós não íamos nos preocupar tanto com ritualidade, nós íamos nos preocupar em viver uma vida verdadeira em Deus. Não para que os outros vejam, mas para que seja uma vida verdadeira. Porque, igual Samuel diz lá, ele diz para lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel, o profeta Samuel fala para Saul, ele fala, é melhor o obedecer do que o sacrificar, é melhor atender à vontade de Deus do que oferecer a gordura dos carneiros, né? Oferecer ofertas para Deus. E aqui eu separei também em Provérbios aqui embaixo, ó, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Sacrifício dos ímpios, Deus ele não quer que nós venhamos oferecer nada para ele se nós andamos em impiedade. Deus quer que o nosso coração esteja alinhado com aquilo que nós cremos. Deus quer que nós tenhamos uma vida alinhada, uma vida com respaldo na palavra de Deus, e que não que eu pareça uma pessoa religiosa, mas que eu seja uma pessoa que transmita o caráter de Deus. E Deus, ele é misericordioso. Deus, ele perdoa. Deus, ele dá uma nova chance. Deus, Jesus, ele sempre foi agradável por onde ele andou. Ele sempre tentou tratar as pessoas de maneira justa, de maneira cordial, de maneira amistosa. E nós vemos muitas vezes os religiosos sendo pessoas ruins, pessoas com coração duro, pessoas que não aceitam nada, pessoas que estão prontas a condenar, a apontar o dedo, na realidade, queridos, o testemunho cristão, nós temos que ser uma referência por onde nós andarmos. As pessoas podem até não gostar do que nós cremos, as pessoas podem até não concordar com o evangelho e nem crer em Jesus, mas elas têm que olhar para nós e saber que tem algo diferente que o mundo não tem, que existe sim uma dose de amor nessas pessoas que se dizem cristãs, que andam, que dizem que amam a Deus. Tem que ter amor, tem que ter misericórdia. Nós temos que entender que as pessoas precisam de empatia, e essa empatia só surge de um coração misericordioso. Se eu não entendo a fraqueza humana causada pela queda, pelo pecado, eu não consigo ser uma pessoa perdoadora, eu não consigo conviver com ninguém, e isso é ruim. Deus, ele está dizendo para nós, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu desejo de vocês. Eu desejo que vocês andem comigo, que vocês sejam misericordiosos, que vocês tenham conhecimento de Deus, mais do que sacrifícios, mais do que holocaustos, mais do que ofertas, mais do que um culto apresentado ao Senhor, mais do que cânticos, mais do que qualquer coisa. A nossa vida, ela tem que impactar o coração das pessoas através da misericórdia, através do amor, através da amizade, porque era assim que Jesus agia, era assim que ele se aproximava das pessoas, ele dava amor, ele estava sempre pronto a ver o melhor nas pessoas, mesmo que as pessoas fossem carregadas de pecado. Ele tentava procurar ali no meio de tudo aquilo que não prestava, achar algo bom para se apegar naquilo e para mostrar para a pessoa que ela poderia ser uma nova criatura. E aí Cristo entrava com amor, com a palavra, e aquela pessoa ela era transformada no poder do Espírito Santo. E é isso que Deus tem para nós. Eu queria, para encerrar essa mensagem, ler com vocês aqui o Salmo número 119, versículo 34, onde o salmista diz assim, pedindo a Deus, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Nós falamos lá no começo, né? O que Deus mais quer é o entendimento de quem é, o conhecimento dele, do que holocaustos. E aqui o salmista está falando, o salmista está pedindo para Deus, Senhor, me dá entendimento. E com o entendimento eu guardo a sua lei. Mas guardar a lei não é fazer a parte ritualística, a parte externa, a parte religiosa. Guardar a lei do Senhor é viver com misericórdia, amando as pessoas, tratando bem as pessoas, estando próximos daqueles que necessitam, sendo agradável, sendo educado, sendo honesto, dando um bom testemunho. Só assim, queridos, meu irmão, minha irmã, nós como cristãos vamos dar um bom testemunho para esse mundo, e talvez algumas pessoas venham a Cristo por causa do nosso comportamento. É isso que Deus quer para mim, para você, é isso que eu desejo
para mim e para a sua vida a partir de hoje, né, que nós sejamos mais misericordiosos, mais amigos, mais amorosos, mais prontos a perdoar e tomarmos cuidado com o nosso coração, guardarmos o nosso coração, porque o mundo é mau. As pessoas elas agem muitas vezes influenciadas pela maldade do mundo e pela maldade do ser humano, elas são más também. E se nós não tomarmos cuidado, nós fechamos o nosso coração, nós nos afastamos de tudo e de todos. E aí nós acabamos invertendo os valores. Nós começamos a achar que é melhor meu relacionamento com Deus religioso, aquele superficial, do que o meu relacionamento de misericórdia com as pessoas. E aí a gente acaba invertendo os valores, assim como Israel havia invertido os valores. Tá bom, meus queridos? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite, e que a paz do Senhor Jesus guarde o seu coração hoje e sempre, e Ele te abençoe cada vez mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.